4 e deixassem o versículo 17 em destaque. Antes de lermos as Santas Escrituras, eu gostava que fôssemos a Deus em oração, amém? Soberano e eterno Deus, nós nos colocamos ante a Ti, ó Pai, e a única confiança que temos é que nossa oração só pode ser aceita no amado. Assim como, ó Deus, Jacó se revestiu da roupa para se apresentar diante de seu Pai, nós nos revestimos de Cristo para nos apresentarmos diante de Ti. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o trono de Tua graça, que temos liberdade para nos achegar mediante o sangue de Cristo, seja verdadeiramente o nosso lugar aqui e em todo lugar. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que mais do que corpos, mais do que vestes, mais do que rituais, que seja o nosso coração como sinônimo, evidência, resultado da graça operada por meio de Cristo e inculcada através do Espírito, mediante pré-ordenação do Pai, seja o facto, ó Deus, em nome de Jesus, que nos permita hoje te glorificar. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que pensamentos, que preocupações que podem roubar nossa atenção possa ser vencida pelo desejo profundo de te agradar e de te reverenciar. Ajude-nos, ó Deus, a te prestar um culto que seja verdadeiro, Deus. Ajude-nos a te prestar um culto que seja genuíno. Permita-nos, ó Pai, que fora de toda a correria semanal, hoje, Senhor, estejamos aqui completamente rendidos e entregues a Ti. Que possamos verdadeiramente, ó Pai, derramar perfume diante de Teus pés, enxugarmos com nossos cabelos em gesto de adoração. Fale o nosso coração, ó Deus. Como começaste a falar desde que nos impeliste a vir tua casa. Como começaste a falar por meio de cada canção entoada. Começaste a falar por meio de cada oração feita. Siga falando, ó Deus, para a glória de teu nome. Fale, pois, necessitamos ser orientados. Fale, pois, necessitamos ser constrangidos. Por favor, ó Deus, se algum coração tiver desmaiado, por favor, ó Pai, revigore mediante a tua palavra. E por favor, ó Pai, por favor, Senhor, por favor, visite esse coração e demonstre, ó Pai, em nome de Jesus, a grandiosa esperança que recebemos por meio do Teu Filho. Ah, Senhor, em nome do sangue de Jesus, tendo comportamentos que mais o afastam do que o aproximam de Ti, por favor, tramita em nome de Jesus, que encontramos em Ti e somente em Ti o conforto, a paz e a graça que precisamos. Tudo isso lhe pedimos nos méritos do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Bem, irmãos, nós hoje estaremos a falar sobre um tema que entendo ser relevante como todos os demais temas que tivemos a oportunidade de ver e ouvir a partir daqui. Hoje estaremos a falar sobre
as dores causadas pela igreja. As dores que são causadas pela igreja. Eu pedi que os irmãos abrissem as Sagradas Escrituras no livro de Efésios, no capítulo 4, nos versículos 17, justamente porque será o texto que nos irá guiar durante a apresentação de hoje. E ele faz sentido justamente por causa da realidade que levou o apóstolo Paulo a escrevê-lo. No capítulo 4, nos versículos 17 até 29, Paulo estabelece um conjunto de verdades bíblicas de cunho bastante prático que nos permitem refletir sobre a forma como nos conduzimos em sua casa. E para fazermos este caminho, nós estabelecemos alguns passos que iremos trilhar até o fim do sermão. Em primeira instância, nós estaremos a fazer uma apresentação bastante breve e resumida da concepção de igreja. É que se o tema é as dores causadas pela igreja, faz sentido percebermos rapidamente o que é isso de igreja e porque é que essa realidade de igreja é propícia a causar dor, né? Então, a primeira fase será, o primeiro vetor, olharmos para a concepção de igreja. O segundo, vamos olhar para a possibilidade dessas dores que são causadas. É possível que isto aconteça no ambiente eclesiástico. A terceira, vamos olhar para a factualidade das dores. Mais do que possibilidade, será olhar quando elas acontecem, em quais contextos elas podem acontecer e, o quarto ponto, se elas acontecerem, qual é a resposta que o Senhor pede que nós venhamos a dar a elas. E o quinto vetor será então fazermos aqui algumas aplicações gerais daquilo que nós formos a discorrer. Primeiro, concepção de igreja, possibilidade das dores, factualidade das dores, resposta às dores e aplicação geral. Quando nós falamos sobre igreja, nós precisamos perceber que existem várias designações, concepções, algumas certas, mas muitas erradas, sobre o ajuntamento que nós temos aqui. Existem pessoas que entendem esse conjunto de irmãos, esse ajuntamento e essa leitura, essa forma de concepção desse elemento igreja acaba por definir muitas das vezes a forma como nós nos comportamos diante dela. Eu tenho dito que, embora eu perceba a analogia atrás da ideia da igreja como hospital, ela pode ser bastante perigosa. Porque muita gente que percebe a igreja como hospital entende que é um lugar onde devemos chegar doentes, permanecer doentes, e qualquer situação que não concorra para essa percepção que temos sobre esse ajuntamento deve nos levar a sair do mesmo. Se eu entro para a igreja com uma concepção de que ela é um hospital, no sentido de que eu entro para ser curado, eu parto do princípio de qualquer dor advinda dela deve ser rechaçada e me fazer sair. A mentalidade de muitos que advogam esse pensamento é que se eu entro para aqui e por alguma razão alguém me causa alguma dor,
essa pessoa faz com que a concepção prévia que eu tenho de igreja se esmorone e por causa disso me dá razão para sair e ir para um outro lugar. A consequência disso é que nós temos pessoas cristãs, ou que se dizem cristãs, que vão andando de comunidade em comunidade, de ajuntamento em ajuntamento, de denominação a denominação, porque querem encontrar um lugar perfeito, que não cause nenhuma dor, que não lese de nenhuma forma, que não entristeça de nenhuma maneira. No final das contas, ele não quer uma igreja na terra. Ele quer a companhia de anjos no céu, pois ele presume que aqueles que concorrem com ele, que cultuam com ele, que caminham com ele, a caminhada de Cristo, devem estar revestidos de tal comportamento que em momento nenhum possa, de certa forma, ferir a preconcepção que ele tem ou a construção ideológica e a construção de perspectivas que ele tem. Por um lado, existe essa possível falha e equívoco. Mas, por outro lado, e por um outro extremo, existem aqueles que entendem que qualquer dor causada pela igreja deve ser negligenciada, afinal de contas, nós somos mesmo humanos. Se por um lado existem aqueles que por alguma dor, basta que sejam de alguma forma lesados, contrariados, sua perspectiva seja desafiada, ele tende a sair, por outros entendem que isso é o normal. Ou seja, que o normal é eu viver um ambiente de conflito, de disputa, de problema, porque afinal de contas nós não estamos no céu. Afinal de contas é impossível que nós não vivamos isto, sendo que nós somos humanos e temos perspectivas diferentes. Ele normaliza o conflito interno na igreja justamente por causa da realidade de que nós não somos perfeitos. Vejam, irmãos, como é que sobre o mesmo prisma nós podemos ter extremos que devemos evitar. Se por um lado a realidade de que nós não somos perfeitos deve nos levar a tolerar a falha dos outros, por outro lado não é verdade de que o facto de não sermos perfeitos deve nos levar a normalizar as falhas. Quer que nós cometamos, quer que os outros cometam. O caminho bíblico para isso é o caminho do equilíbrio, da percepção que nós temos falhas, mas que essas falhas devem ser diariamente combatidas por meio da santificação em Deus, para que cada vez mais possamos exalar o bom perfume de Cristo. Isto é o ideal, biblicamente falando. E essa precisa ser a nossa convicção quando nós percebemos a primeira coisa que vai definir a forma como eu vou entrar e a minha participação, o meu serviço na igreja, é justamente como é que eu entendo essa igreja. Se eu não tiver uma percepção correta do que é essa igreja, o meu serviço vai ser extremamente limitado e enviesado por meio daquilo que são as minhas perspectivas que não derivam necessariamente das Escrituras. Estabelecendo então o que não é igreja, que não é um clube social, que não é um ajuntamento de anjos, que não é uma realidade onde a presença do pecado foi completamente removida, nós temos o conceito bíblico do que é a igreja, que é justamente esse arraial dos santos. Esse lugar onde Cristo chamou individualmente aqueles que remiu, que salvou e que, por meio desse ajuntamento, buscam glorificá-lo e dia após dia se aproximar mais da estatura varonil de Cristo. Esse ajuntamento, essa congregação dos santos, que não são santos em posição absoluta, mas em subordinação ao Pai, por meio do recebimento do Filho e da guia do Espírito. Isso é a igreja. E quando nós olhamos para a verdade bíblica sobre a igreja, fica clara que ela não é mais ou menos em função da estrutura que rodeia. Porque também é verdade, irmãos,
que tendencialmente muitos de nós podem ser levados a ver com seriedade a igreja por causa do edifício que ela se insere. Entender que uma igreja é séria na medida e na proporção que ela oferece toda uma estrutura física que impõe transparece alguma imponência e que por causa disso nós paramos para respeitar a ideia de igreja. Transcende espaço físico e se baseia mais numa realidade espiritual daquilo que Cristo operou no coração de cada um que se reúne do que propriamente no lugar onde esses estão. E o Efésios foi escolhido como livro justamente porque o apóstolo Paulo tem em vista trabalhar essa percepção e perspectiva de igreja durante toda a carta. É que se nós estamos a falar das dores causadas pela igreja, convém que possamos assentar numa epístola que trabalha nos seus primeiros 3 capítulos toda uma realidade teológica do que isso é. E depois, nos últimos 3 capítulos, toda uma realidade prática que resulta dessa compreensão teológica que nos 3 primeiros capítulos o apóstolo se propõe fazer. O livro de Efésios, ele é conhecido por muitos teólogos como sendo a rainha das epístolas, justamente por causa dessa profundidade teológica que o apóstolo Paulo faz. São 6 capítulos. E nesses 6 capítulos, nos primeiros 3 capítulos, Paulo trabalha uma realidade da ortodoxia, ou seja, do que é da doutrina correta, né? E nos 3 últimos capítulos, Paulo lida com a questão da ortopraxia, ou seja, a prática correta. Paulo o faz na percepção clara e básica de que toda boa prática, toda prática consistente, toda conduta consistente, ela precisa vir do entendimento consistente. Que a prática correta, ela precisa ser o resultado da doutrina correta. Então, antes dele chegar na componente da prática correta, ele trabalha a doutrina correta. E é por causa da doutrina correta que a prática correta se dá e floresce. E o apóstolo, no livro de Efésios, ele faz algumas analogias interessantes para a percepção do que é a igreja. Paulo, em Efésios, olha para a igreja como sendo o corpo, no capítulo 1 e no capítulo 4. Olha para a igreja como sendo templo e edifício, no capítulo 2. Olha para a igreja como sendo noiva, no capítulo 5. E olha para a igreja como sendo soldado, no capítulo 6. Vejam, irmãos, que toda essa analogia construída pelo apóstolo Paulo são caminhos que ele procura percorrer para melhor fazer perceber a natureza dessa instituição, que os irmãos fazem parte. Nós sabemos que Paulo escreve o livro de Efésios quando preso em Roma. E que a igreja de Efésios foi a igreja que mais ele gastou tempo, cerca de 3 anos, instruindo os irmãos que ali estavam, justamente para que pudessem andar em conformidade à vontade de Deus. Vejam, irmãos, que toda essa realidade que nós estamos aqui a estabelecer enquanto fatos por trás do livro de Efésios visam essencialmente robustecer o caminho que estaremos a fazer agora. Temos então condições de olhar para o versículo 17 e lê-lo, pelo menos até o versículo 29. Eis o que diz a palavra do Senhor. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está, na verdade, em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente,
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Percebam, irmãos, que o capítulo 4 é o momento em que saímos de toda a descrição teológica, de toda a construção doutrinária, de todo o ensino do apóstolo. E o apóstolo se propõe então em começar a aplicar o ensino que se propôs fazer até o capítulo 3 naquilo que seria a vida diária dos irmãos. E é por isso que o texto bíblico que lemos começa justamente com portanto, no versículo 17. Portanto, o apóstolo quer concluir um raciocínio. E ele quer concluir todo o ensino que passou lá atrás. No capítulo 1, ele claramente ensinou à igreja de que nós fomos salvos por meio da ordenação do Pai, através do sacrifício redentor do Filho e por meio da aplicação dessa redenção através do Espírito, e o Espírito que funciona como selo da herança da salvação que recebemos do nosso Senhor Jesus. No capítulo 2, o apóstolo fala sobre como é que foi pela graça a realidade da nossa salvação. Foi por meio da fé, que não veio de nós, para que justamente ninguém se gloriasse, que antes nós éramos como os nécios, os ímpios, que andávamos como aqueles que não conhecem a Deus, e por causa disso éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, por meio do amor com que nos amou, Cristo veio e morreu por nós quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Pela graça somos salvos. No versículo 3, Paulo faz das orações mais poderosas que temos registrado. Paulo ora para que Cristo habitasse no coração dos efésios, para que os olhos do coração dos efésios pudessem ser abertos, para então perceber a grandeza do poder que Cristo verdadeiramente exerceu para a nossa salvação. E para que pudéssemos juntamente perceber a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Depois de Paulo estabelecer toda essa realidade, entende que a doutrina da graça, a doutrina da salvação mediante o sacrifício de Cristo, é então o pilar através do qual faz sentido alicerçar toda a conduta prática. E a partir daqui, ele começa então a inserir toda a realidade prática que devia resultar dessa compreensão teológica. Vejam então, irmãos, que quando nos conduzimos na igreja do Senhor, não o fazemos por realidades frívolas e fúteis. O objetivo de nos encomendarmos, de andarmos e de procedermos corretamente é porque isso diz sobre a salvação que foi operada por Cristo, por cada um de nós. Não como que aqueles que procuram obter salvação por meio da conduta, por meio das obras, mas como aqueles que procuram refletir a salvação operada por meio dessas obras.
Essa conduta cristã, ela não é um meio através do qual nos tornamos agradáveis a Deus, mas é justamente por sermos agradáveis a Deus, no amado, que devemos refletir essa conduta cristã, que foi preordenada para que andássemos antes da fundação do século. Existe um conjunto de boas obras, diz o apóstolo Paulo, que Deus predestinou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Existe um conjunto de ações que se espera que aqueles que foram salvos por Cristo venham a ter como reflexo da salvação que foi operada no coração destes. E é aqui onde se insere a realidade básica e fundacional da ética e da conduta cristã. Quando nós ouvimos algum irmão a nos exortar para andarmos dignamente da vocação que fomos chamados, ele não faz pela vontade humana e egoísta de ver-nos andar da nossa própria forma ou da forma dele. Ele o faz mediante realidade bíblica, na medida em que a forma como nós andamos traduz a salvação que dizemos ter no Senhor. Paulo tem isso em mente e entende que a proporção da percepção na conduta, a forma como os cristãos se vão encaminhar e andar, vai ser proporcional à profundidade teológica e à percepção que eles têm da operação que foi operada, foi feita por Jesus. Então Paulo tem condições de começar a falar sobre a unidade da fé, no versículo 4. E ele discorre mediante essa realidade, trazendo aqueles 7 exemplos, né? De como a nossa fé é una. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Depois de Paulo trabalhar como é que essa realidade da unidade cristã deve ser preservada, não arranjada, mas preservada, porque ela se dá por meio da unidade em Cristo e por meio do trabalho que o Espírito faz, aplicar no coração de cada um. Ele começa a falar como é que os ministros ordenados, como é que aqueles que têm dom na casa do Senhor devem servir para a justa operação, para crescimento dessa igreja. Terminando dizendo que o corpo inteiro, se bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Depois de Paulo estabelecer essa realidade da unidade cristã, começa então a discorrer sobre uma realidade voltada à conduta que os cristãos deviam ser mediante essa realidade. E novamente, portanto, como conclusão de tudo aquilo que ele falou, mediante tudo o que eu disse, é suposto, mediante tudo o que eu disse, é esperado, mediante tudo o que eu disse, é expectável, que vocês não andem como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. Uma vez que esses gentios que andam dessa forma se tornaram insensíveis e entregaram-se a toda a devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. No versículo 20 ele diz: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de facto ouviste e neles fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Para Paulo, nós, os salvos, viemos de uma realidade que antecede essa reunião. Ou seja, a igreja é composta por pessoas que antes de fazerem parte dessa comunidade viviam vidas diferentes desta, na verdade oposta a esta. E a verdade do apóstolo é que a igreja cresce melhor na medida e na proporção de que seus membros abandonem cada vez mais os comportamentos que tipificam o seu antigo eu e começam a refletir cada vez mais o comportamento que tipifica o seu novo eu em Cristo. Para Paulo faz todo sentido trazer uma contraposição entre a cultura terrena e a cultura celeste,
que é essa que nós fomos inseridos, o conjunto de comportamentos, de ações que supõe que devemos ter e que traduz o reino de Deus e a cultura bíblica cristã, que é, por definição, uma contracultura àquela que fazíamos parte antes de nos inserirmos na família de Deus. Vocês eram assim, mas agora não são mais. E aquilo que antigamente traduzia a vossa forma de viver e andar deve ser diferenciado pela forma de viver e andar que ouviram de Cristo. E Paulo coloca uma espécie de suposição, se é que de facto ouviste, porque se de facto ouviste de Cristo, é expectável que você ande conforme ele fala. Afinal de contas, em toda a analogia que eu estou a fazer, Cristo aparece como sendo o principal pilar dessa vossa comunidade. Se a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Se a igreja é o templo e o edifício, Cristo é a principal pedra de esquina. Se a igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Se a igreja é soldado, Cristo é o capitão. Nessa lógica de subordinação vertical em relação àquele que nos chamou e nos alistou para a guerra, o apóstolo tem em vista a percepção de que se nós ouvimos este que nos chamou, é expectável que vivamos de acordo às suas ordenanças. Afinal de contas, não é o nosso reino, é o seu reino. E como temos orado, não é a nossa vontade, é a sua vontade que deve ser feita. Se de facto ouvimos, se de facto percebemos, é suposto que venhamos a nos conduzir dessa forma. Ou estaremos a dizer que a forma como nos procedemos é mais sábia do que a sabedoria dada em Deus para nela andarmos. E o apóstolo faz então uma analogia interessante, encontrada também no livro de Colossenses 3. A analogia do vestir, no caso, do despir, do renovar e do vestir. O apóstolo trabalha a ideia de que nós devemos nos despojar do velho homem. E o apóstolo utiliza a ideia de velho homem justamente para dizer que é a natureza adâmica. Aquela que operava em nós e em nossos membros antes de sermos salvos e remidos por Cristo. O termo trocar de roupa, apotestai, significa tirar as vestes, tirar o velho homem, tirar as concupiscências carnais e os desejos que prometem felicidade, mas destroem. E na medida em que nós somos chamados pelo apóstolo a tirar, a despir, a remover, a despojar do velho homem e de toda a sua concupiscência, ele nos chama a nos renovar-nos pelo Espírito da nossa mente. Vejam, irmãos, o apóstolo não diz renovar a nossa mente, mas renovar o Espírito da nossa mente. Martin Lloyd-Jones diz que a ênfase, o espírito da mente, é justamente para dizer que não é uma realidade intelectual, mas é uma realidade espiritual. Não é sobre a percepção intelectual, mas sobre a força em Deus em agirmos conforme a sua vontade, ainda que percebamos que é a correta. Dito de outro modo, eu posso perceber o que é certo, mas não ter força em Deus para fazer o que é certo. O espírito da nossa mente remete o agir de Deus por meio da nossa razão para procedermos conforme sua vontade. Então o apóstolo pede que nós removamos essa concupiscência, essa conduta e esse comportamento que traduzem resquícios daquilo que nós fomos antes de salvos por Deus, e que depois de fazermos isso, possamos então renovar a nossa mente por meio do Espírito.
ou renovar o espírito da nossa mente por meio do Espírito de Deus. E depois da renovação, somos então chamados a nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Vejam, irmãos, que a ideia da renovação no espírito da mente é um termo presente passivo, ananoestai, que indica uma renovação contínua que é realizada pelo Espírito Santo. O que o apóstolo tem em mente quando diz que nós não devemos andar, e o termo andar, no grego, peripateo, significa proceder com recorrência, de forma contínua. Assim como nós não devemos andar como os gentios, nós devemos renovar nossa mente de forma contínua. A analogia do apóstolo é mais ou menos a realidade de nós chegarmos do trabalho, da escola, da rua, cansados, retirarmos a roupa suja, tomarmos um banho e voltarmos a colocar uma roupa limpa. Assim como isso é uma realidade factual diária, todos os dias nós precisamos de nos despir do traço do velho homem, de renovar o nosso entendimento e de nos revestir do novo homem mediante Cristo Jesus. Todos os dias. Atingir a estatura varonil de Cristo é uma realidade mais objetiva do que nós pensamos, irmãos. Ela resulta de objetiva e intencionalmente nós olharmos para nós e percebemos traços que não são dignos da vocação que fomos chamados, mortificar esses traços para então proceder e embeber comportamentos consentâneos à salvação que temos em Deus. Percebam, irmãos, que à luz do que nós estamos a falar, não existe um espaço do já sou assim. Para nós, os cristãos, não existe um já sou assim. Nós não fomos chamados para ser como nós somos. O objetivo da nossa salvação é claro e é nos parecer a Cristo. E se algum comportamento que nós temos contradiz o objetivo primordial através do qual Deus nos chamou, isso deve ser mortificado e abandonado, irmãos. Isso faz parte de um traço a ser removido. Faz parte de uma roupa a ser tirada. Afinal de contas, ela está suja. Ela faz parte do odre velho. É isso que Deus, por meio de sua palavra, espera de que os cristãos inseridos no ambiente eclesiástico percebam e vivam. Mas vejam, irmãos, que o apóstolo, na medida em que trabalha a ideia do despir, renovar e revestir, na medida em que utiliza isso como uma conclusão resultante do que ele ensinou nos versículos anteriores, utiliza também como um fundamento para construir o raciocínio posterior. E para o apóstolo, na medida em que nós percebemos que precisamos nos revestir do novo homem, existem imperativos da nova vida que precisamos atentar. E para ele estabelecer esses imperativos, que começa no versículo 25 e vai até o 29, ele o faz aplicando uma estrutura tríplice, uma estrutura composta por 3 realidades: abandonar, aplicar e o motivo. Vamos lá rápido, irmãos. A partir do versículo 25, Paulo diz: por isso abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Abandonar mentira e falar a verdade ao próximo. Abandonar o pecado resultante da raiva
e não conservar a raiva até o pôr do sol, para que não demos lugar ao diabo. Abandonar o roubo e começar a trabalhar, fazendo o que é bom com as mãos. Para quê? Para então poder repartir com quem tiver necessidade. Abandonar as palavras que causam destruição. Para quê? Para proferir palavras que promovam a edificação. Por quê? Porque isso faz com que transmitamos graça aos que ouvem. A igreja que o apóstolo gastou 3 anos não nega a possibilidade de irmãos dentro dessa igreja procederem dessa forma. De irmãos mentirem, de irmãos guardarem rancor uns dos outros, dos irmãos proferirem palavras que destroem em vez de edificar. E esses 4 campos que o apóstolo traz dizem respeito ao campo da comunicação, das emoções, da economia e da linguagem. Temos então condições de ir para as aplicações, irmãos. Estabelecendo o facto de que Deus espera determinados comportamentos para os seus filhos, estabelecendo o facto de que a percepção de igreja é consentânea, a nossa concepção de igreja é consentânea, a forma como nós andamos nela, estabelecendo o facto de que existe uma possibilidade, sim, dos cristãos falarem mal uns com os outros, de guardarem rancor, de se procederem mal. O apóstolo estabelece de igual modo as ações que devem ser tomadas por estes. E o que é expectável então que tenhamos? Nós dissemos que os 4 exemplos que ele utilizou dizem respeito a 4 campos. E vão ser essas as nossas aplicações, irmãos. Percebam que, embora o apóstolo traga contextos bastante específicos da igreja de Éfeso, em relação a tudo aquilo que ele ensinou, sobre todos aqueles pecados que ele lista, são muito parecidos, por acaso, com os pecados listados em Colossenses 3. Nós podemos, da mesma sorte, olhar para a nossa igreja contemporânea e perceber, para a nossa localidade, e perceber que existem determinadas ações que lesam e causam dor aos outros irmãos. Porque o apóstolo, quando está a dizer quem mente, não mente mais, ele estabelece uma possibilidade de alguém mentir. E se alguém for mentido, se isso se der de facto, a pessoa que foi caluniada, mentida ou difamada, ele é lesado por causa dessa ação. Então, na medida em que o apóstolo fala da possibilidade desses conflitos internos, implicitamente se assume que a existência deles, a factualidade deles, produz dores àqueles que se intervêm ao mesmo, aqueles que fazem parte da situação e do contexto. Então, nós assumimos, mediante as escrituras, que pertencer a uma igreja não isenta do sofrimento de dor e que ela pode ser causada por inúmeros contextos, comportamentos, ações e condutas que devem ser repensadas à luz das escrituras e vividas de uma forma correta, mediante vontade de Deus. Irmãos, eu estou completamente inclinado a trazer como exemplo de como é que no nosso meio determinados irmãos que são generosos são muitas das vezes alvo de alguma dor, justamente porque aquele que recebe o benefício não tem capacidade de filtrar e perceber que existem determinados limites na recepção. Vejam, irmãos, que alguns irmãos dentre nós são capazes de, por objetivos não legítimos, ser peso aos outros irmãos. Temos exemplos dentre nós de irmãos que identificam generosidade em algum irmão e, ao invés de, por meio disto, buscarem obter o melhor de Deus desse irmão, são fardos para ele. E são fardos porque estabelecem objetivos ilegítimos. Pensem num irmão que está sem telefone, que diz precisar se comunicar,
e vai para um irmão pedir auxílio para isso, mas estabelece a marca do telefone que quer. Ele não quer um laranjinha, ele não quer um de botão. Ele quer um iPhone 12. E se o irmão não der um iPhone 12, o irmão fica triste, porque na percepção do irmão, o irmão tem dinheiro suficiente para comprar um iPhone 12 para ele. O irmão pede uma ajuda para suprir necessidades, mas não são necessidades básicas. São luxos, irmãos. O irmão quer luxo, na verdade. Quem lhe dá não tem problemas nenhum em comer pão com ovo, mas o irmão só pode comer fiambre e queijo. E ele recorre ao irmão justamente para que o apoie nisto, a financiar luxo, que ele mesmo não consegue pagar. Isso está dentro do campo da economia. Se os irmãos lembrarem das chamadas de atenção que o apóstolo Paulo faz, é justamente que se alguém roubava, não roube mais, antes trabalha. O termo no grego pressupõe trabalhar até a exaustão, se esforçar para a obtenção. A obtenção para partilhar com os que passam por necessidade, irmãos. E a necessidade, na mente do apóstolo Paulo, é a mesma necessidade. Não é luxo. Faz sentido pensarmos nos irmãos que são lesados porque são hospitaleiros. O irmão é hospitaleiro. Mas por causa da hospitalidade dele, já não há hora de chegar, não há hora de sair, nem há aviso prévio de que se vai à casa do irmão. É um tipo da vontade que se chega, se abre a geleira, não se pergunta se a Coca-Cola que está lá é de quem, se serve no copo e se bebe. Irmãos que diminuíram na forma como se doam na hospitalidade porque perceberam que muitos, infelizmente, não tiveram sabedoria em Deus para saber como se proceder de forma mais correta e causaram dores a esses irmãos. Pensem, nós reunimos num contexto em que muitos irmãos recebem a igreja em suas casas. E temos casos, irmãos, de irmãos que ele é que recebe a igreja, mas ele tem que acordar mais cedo. Podemos dizer, é legítimo acordar mais cedo. Ele é que varre o quintal sozinho, porque nem o irmão ainda chegou. Arruma as cadeiras sozinho, porque nem o irmão ainda chegou. Apruma a casa de banho sozinho, porque nem o irmão ainda chegou. E depois a igreja chega, encontra tudo preparado, reúne. Os irmãos saem, deixam tudo como encontraram. E a pessoa que recebeu a igreja remove novamente os bancos e volta a higienizar. Tudo. Percebam, irmãos, como é que muitas das vezes a realidade da possibilidade de nos causarmos dores ocorre em situações similares como essa. Um irmão que a recepção da igreja iria significar uma bênção, ele começa a ter pouca predisposição de o fazer porque entende que se tornou um peso. O irmão vive uma dor real quando devia ser abençoado pela presença dos irmãos, auxiliando e assistindo o mesmo na forma como se conduz, na forma como organiza o espaço para receber a igreja. Nós também temos de falar, irmãos, dos irmãos que trabalham com irmãos. Que justamente por ser irmão, ele entende que já não deve trabalhar de forma digna, passamos das confianças. O irmão trabalha com o irmão e entende que pode chegar às 10 horas e sair às 14. Porque ele é irmão, vai entender. Vejam como é que toda a realidade que o apóstolo aplica na igreja de Efésios
pode estar a ser reproduzida por nós e nós estamos causando dores a outros irmãos por causa da forma como nos procedemos. Porque ao invés de mortificarmos os nossos comportamentos, que traduzem ações do velho homem, e nos revestirmos de ações que traduzam a vocação pela qual fomos chamados, nós não estamos nesse combate. Nós podemos falar muito lindamente de pontos das Escrituras sobre soteriologia, eclesiologia e todas as logias do mundo, mas a prática, a nossa prática, não traduz esse temor que dizemos tão bonito termos. Vejam, irmãos, um outro exemplo que podíamos dar da realidade da comunhão como sendo base para a nossa relação. Sim, irmãos, nós temos comunhão. Nós devemos nos relacionar. Mas comunhão não é intromissão, irmãos. Comunhão não é intromissão. Comunhão não é passaporte para acesso a toda a informação e reprodução da informação sem consentimento do irmão que te passou. Nós, na lógica da comunhão, atropelamos um conjunto de código de conduta, de ética cristã, que era suposto termos. Em nome da comunhão, nós desrespeitamos o espaço do irmão. Para nós, a ideia da comunhão legitima qualquer ação que nós venhamos a fazer. E se o irmão estabelecer algum limite, e claro, existem alguns irmãos que falham na forma como estabelecem limites, realmente se afastam dos irmãos e procedem de forma errada. Mas eu estou a falar daqueles irmãos que, em nome da comunhão, ultrapassam claro os limites estabelecidos na relação que deviam ter. Também não é mentira, irmãos, que nós, muitas das vezes, confundimos realidade bíblica com perspectivas individuais e transferimos pesos aos outros por causa de perspectivas que nós temos sobre como devia ser. Você não... Como é que essa realidade pode nos tornar polícias dos outros irmãos e causarmos dores e dores reais? Eu conheço pessoas que começaram a diminuir a predisposição em ajudar porque estavam a se sentir explorados pelos irmãos. Explorados. O irmão que toma emprestado e finge demência. O irmão pede por empréstimo, mas tem consciência de que, na verdade, é me dá. E ao invés de dizer me dá, porque precisa, ele vai dizer me empresta. Mas ele sabe que não tem predisposição para devolver. E o irmão faz isso uma vez, faz isso duas vezes, faz três vezes e percebe que é um comportamento repetitivo por parte desse irmão. E ele começa a ter dificuldade a dar neste irmão. E vejam que essa ação de parar de dar, depois, ele utiliza um exemplo, 2 exemplos, e começa a se fechar. Ele já não dá a quem realmente tem necessidade. Porque ele começa a ver que esse é um comportamento generalizado dos irmãos. Porque o primeiro fez isso, o segundo fez isso e o terceiro também fez. Nós temos, irmãos, de também falar, porque o apóstolo Paulo fala em relação às palavras que devem ser para edificação, não de promoção de destruição. E nisso se insere, muitas das vezes, a forma como nos conduzimos em relação àqueles que governam a casa de Deus. Nós temos muitas das vezes cobranças que até são legítimas, mas são feitas de forma muito errada, irmãos. Muito errada. Muito errada. E no lugar de nós traduzirmos uma preocupação real na forma como a igreja se vai encomendar, nós parece que queremos afundar, criticar por criticar. E depois parece que nós temos 2 pesos e 2 medidas. As escrituras falam sobre partilhar os bens materiais com quem nos ensina espiritualmente. Nós cobramos a questão espiritual e a questão material deixamos de lado. Vejam, irmãos, como é que nós, muitas das vezes, na forma como nos estamos a conduzir, estamos sendo peso, estamos causando dores aos irmãos.
No entanto, à luz dos textos que lemos, quer aquele que causa a dor é chamado a refletir sobre o procedimento que tem no Senhor e a rever a forma como se conduz, quer aquele que sofre a dor deve da mesma sorte refletir à luz das Escrituras e não do comportamento dos irmãos o que o Senhor espera dele. Vejam que nem à toa o apóstolo no versículo 32 diz, pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E este é um mandamento que é dado para todos, irmãos. Aquele que erra causando dor precisa refletir para abandonar este comportamento. E aquele da qual a dor é causada precisa refletir para no Senhor continuar a fazer o serviço que ele é chamado a fazer. E assim como Cristo, assim como Deus em Cristo nos perdoou, somos chamados a perdoar-nos uns aos outros. Amém? Vamos orar.